atualizar também sobre o futuro de Oscar. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Caminhamos lentamente rumo à classificação culposa. Eu amei esse termo, é bom demais. Tá em 8º lugar, né, agora com 48 pontos, tem 3 a mais que o Bragantino, que perdeu para o Flamengo, mas continua longe, né, desse Fluminense, que está fechando o G7 e tem 7 pontos a mais. E justamente contra o Fluminense o próximo jogo, Pedro, dá para o São Paulo sonhar com uma vitória? Com todos esses desfalques? Eu acho que dá, eu acho que é muito difícil. O lado bom, entre muitas aspas, né? Acho que um prêmio de consolação, se o Ferreirinha tiver que ficar um tempo fora mesmo, é que talvez o Luca, que é um cara muito promissor, que entrou bem, tenha mais minutos. Mas aí o lado ruim é que, tendo mais minutos, talvez dê tempo dele se machucar ainda esse ano, ou conhecendo o São Paulo do jeito que o São Paulo tá, dá tempo dele fazer 2 jogos bons e já ano que vem já tá vendido. Mas eu vou falar uma coisa que eu acho, talvez seja polêmica, e talvez o torcedor fique bravo, me xingue, mas eu acho que disputar Libertadores ano que vem não é bom para o São Paulo. Eu acho que vem aí um dinheirinho a mais de participação, mas o São Paulo, com esse elenco, com o orçamento que tem, não vai brigar na Libertadores. E aí o que acontece? Você vai ter mais jogos para arrebentar um elenco que nesse ano teve aí esse ano histórico no mau sentido de lesões. Você vai ter a diretoria agora na janela tendo a justificativa para falar, não, porque a gente vai jogar Libertadores, precisa contratar, precisa gastar. Um São Paulo que não consegue competir com os rivais no mercado, vai pagar caro, vai ter que fazer contratações que são apostas, que podem não dar certo. Então, a gente tende a ver e falar, nossa, vai jogar, tá mais perto de jogar pré-Libertadores, que bom, vai entrar um dinheiro no caixa, mas eu tenho sérias dúvidas se no momento atual de São Paulo, jogar Libertadores é uma coisa positiva, tanto do ponto de vista financeiro, como do ponto de vista de elenco, do problema de saúde dos jogadores muito grave que o clube está passando. Talvez fosse melhor focar mais em arrumar a casinha e não pensar em competir na Libertadores, porque conhecendo a diretoria do São Paulo, conhecendo o São Paulo, conseguindo a vaga, o São Paulo vai ter essa ilusão de que vai competir na Libertadores, vai gastar, vai colocar o time titular para jogar várias vezes, jogos seguidos, e a gente corre um risco aí de ter uma repetição desse ano que foi muito ruim para o São Paulino. Cara, mas eu acho que obviamente seria mais racional, né, isso, mas eu acho que para o torcedor, foda-se, né, PVC, é Libertadores e é Libertadores. Eu acho também. Eu acho que o São Paulo tem que tentar montar. O São Paulo vai ter uma dificuldade para montar o elenco novo de qualquer maneira, e o Crespo falou sobre isso na entrevista coletiva hoje. Como é que vai ser a montagem do elenco do ano que vem? Depende. Você não sabe se o Caleri volta para o nível Caleri, que ele não tinha quando se machucou. Você não sabe se o Lucas volta a jogar no nível 2023. Você não sabe se o Oscar volta a jogar. Então, você vai ter que olhar para a situação de qualquer maneira, seja para jogar a Copa do Brasil, o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro. O São Paulo vai ter uma dificuldade grande de identificar qual é a montagem do elenco dele. Mas vamos pegar o caso do Corinthians do ano passado. Quando começou a reação do Corinthians, com aquelas 12 vitórias, a gente podia pensar a mesma coisa que o Pedro disse agora. E, de fato, o Corinthians se classificou para a Libertadores e não adiantou nada, porque ele perdeu para o Barcelona de Guayaquil e foi eliminado na pré-Libertadores, não teve sucesso na Sul-Americana. E o ano do Corinthians foi uma porcaria? Se você considerar que o time não ganhava título nenhum fazia 6 anos, o ano do Corinthians, mesmo sem Copa do Brasil, está distante da ambição que o Corinthians precisa ter. O time voltou a ser campeão. Alguma coisa o Corinthians conseguiu diferente do ano passado. Claro que o Corinthians precisa... A situação do Corinthians é mais delicada porque o Corinthians está à beira da recuperação judicial. O São Paulo não está, embora tenha uma arrecadação inferior à do Corinthians. Acho que vai dar trabalho de qualquer maneira montar esse elenco do São Paulo. E o São Paulo jogou 3 jogos na Vila Belmiro, encerrou a maratona na Vila Belmiro hoje, com 4 pontos de 9 disputados. Se tivesse os outros 5, talvez tivesse outros 5 jogando no Morumbi,
mas não adianta pensar nisso, né? Neste momento, don't look back in anger. É isso. Tem O Alex esse ano que vem. Winter mandou aqui, ó. A diretoria do São Paulo também acha melhor não classificar. Até marcou show nas datas da pré-Libertadores. É isso, né, Renan? A diretoria não tá ajudando, mas eu acho que pro torcedor é foco na Libertadores. Não, e quando eu falo a classificação culposa, passa muito pela diretoria. Eles que não, acho que não querem, não estão com vontade de ver o time na Libertadores. Sem esquecer que é o último ano da gestão. E normalmente, o último ano de gestão, os caras dão aquele all-in, né? Para fechar a gestão com alguma vitória, algum título relevante e tal. Do ponto de vista de calendário, Pedro, você jogar Libertadores ou Sul-Americana não muda muito. O número de jogos será o mesmo. Pode ser a importância que vai ser dado à Sul-Americana no caso, né? Porra, a fase de grupos da Sul-Americana, vamos botar os meninos para jogar, poupando os principais jogadores. Mas eu já falei várias vezes, o foco do São Paulo tem que ser no Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro, que se inicia no fim de janeiro. Esse tem que ser o foco do São Paulo, do perfil de montagem de elenco, independente se classificar para Libertadores ou não. Indiferente. O importante é o foco no Campeonato Brasileiro e no início do Campeonato Paulista, que tem um formato diferente. Então ele se tornou injusto, na minha opinião, e um pouco perigoso, né? Do ponto de vista de rebaixamento. Então esse deve ser o foco do São Paulo. Só que com essa diretoria, com essa gestão, a torcida fica com muito medo do que vai ser feito, de qual vai ser. O treinador já coloca bem claro que o perfil são jogadores saudáveis. Jogadores que você vai ter ele dentro de campo, vai ter eles à disposição 40, 50 jogos no ano. E esse, na minha opinião, deve ser realmente o foco. Porque jogadores mais caros, mais talentosos, nos momentos mais importantes não tiveram dentro do campo, né? Eu falei, o São Paulo e Corinthians pelo Campeonato Paulista, quando o São Paulo ganha de 3-1 do Corinthians lá em fevereiro, março, né? Há 7, 8 meses atrás, tinha o tal do Quarteto Mágico. O Quarteto Mágico nunca mais jogou junto. O Quarteto Mágico não entrou em campo juntos, né? Pelo Brasileiro. Então, foco em jovens, foco em jogadores saudáveis, foco no histórico daqueles jogadores, né, na hora de traçar o perfil. Pô, vamos ver o histórico dos últimos 5 anos desse atleta, quantos jogos ele teve dentro de campo, quantas lesões ele teve, porque isso hoje é um problema para o São Paulo e tem que estar focado nisso no perfil de contratação. E o São Paulo, hein, venceu o Juventude por 2-1 na Vila Belmiro, gols de Bobadilha, Rigoni e Ferrarese contra. Mas aí teve o Ferreirinha sendo substituído no intervalo com dores na perna esquerda. Vai ser avaliado ainda nessa segunda-feira, mas já pode aumentar a lista enorme de desfalques do São Paulo, que tem mais jogador no DM do que no banco e em campo. Nada de novo, né, no front, Renan. Mais um jogo com mais um lesionado do São Paulo. Não, tudo normal, tudo do que já é previsto e esperado do São Paulo, né? O São Paulo caminha lentamente, Domi, para sua rumo à classificação culposa para a pré-Libertadores, né? Culposa é quando não há intenção de se classificar, né? É o que o São Paulo tem feito, porque hoje poderia ter tido um jogo muito mais tranquilo. Jogou bem o primeiro tempo, na minha opinião, teve volume de jogo, não foi efetivo, não conseguiu concluir bem as jogadas, mas acho que fez um bom primeiro tempo, iniciou bem, agressivo, né? Uma postura daquela completamente diferente do que foi do jogo contra o Corinthians, mas não conseguiu matar o jogo, não conseguiu concluir bem as jogadas e matar o jogo. E no segundo tempo não faz um grande jogo, não faz um jogo do nível que fez no primeiro e se complica. Se complica dentro do jogo e depois o menino vai expulso, né? O Formiga, o lateral direito do Juventude, ele vai expulso e dá ali uma certa tranquilidade para o São Paulo, consegue fazer o 2-1 e o Ferrarese depois faz um gol contra meio esquisito, meio bizarro, na minha opinião. Ele tá, quando vem a bola, ele tá abraçado ali no Matheus Babi, sabe? De costa para a bola, quando ele vira, né? Então o gesto técnico não tinha como ser o ideal mesmo, né? São Paulo consegue aí uma vitória que, para as pretensões de um possível G8, era obrigação a vitória. Consegue a vitória, mas fora o Ferreirinha lesionado, pensando no jogo contra o Fluminense no meio da semana, fora o Ferreirinha que saiu lesionado e já passa a ser dúvida,
tem mais o Rafael suspenso e o Sabino suspenso também. Então, podem ser no total de 15 desfalques para o São Paulo. Que vida do Crespo, né? Que luta para treinar, para armar um time, para traçar uma estratégia, né? E assim, é o capitão de São Paulo, eu gosto muito dele, é um grande goleiro, só que o cara tem que ter a sensibilidade, a inteligência, a maturidade. Ele não podia ter tomado o cartão amarelo, que o deixa suspenso, ele não poderia ter tomado o cartão amarelo no final do jogo por reclamação, né? Então, são detalhes, né, que a gente observa nos jogos, mas, enfim, São Paulo fez aí sua obrigação. O Rigoni desencanta, sempre está sendo muito criticado pela torcida, conseguiu aí com esse gol desencantar e dar um alívio aí no seu final de contrato com o São Paulo, né? Mas é isso aí, caminhamos lentamente rumo à classificação culposa. Eu amei esse termo, é bom demais. Está em 8º lugar, né, agora com 48 pontos, tem 3 a mais que o Bragantino, que perdeu para o Flamengo, mas continua longe, né, desse Fluminense, que está fechando o G7 e tem 7 pontos a mais. E justamente contra o Fluminense o próximo jogo, Pedro, dá para o São Paulo sonhar com uma vitória? Com todos esses desfalques? Eu acho que dá, eu acho que é muito difícil. O lado bom, entre muitas aspas, né? Acho que um prêmio de consolação, se o Ferreirinha tiver que ficar um tempo fora mesmo, é que talvez o Luca, que é um cara muito promissor, que entrou bem, tenha mais minutos. Mas aí o lado ruim é que, tendo mais minutos, talvez dê tempo dele se machucar ainda esse ano, ou conhecendo o São Paulo do jeito que o São Paulo tá, dá tempo dele fazer 2 jogos bons e já ano que vem já tá vendido. Mas eu vou falar uma coisa que eu acho, talvez seja polêmica, e talvez o torcedor fique bravo, me xingue, mas eu acho que disputar Libertadores ano que vem não é bom para o São Paulo. Eu acho que vem aí um dinheirinho a mais de participação, mas o São Paulo, com esse elenco, com o orçamento que tem, não vai brigar na Libertadores. E aí o que acontece? Você vai ter mais jogos para arrebentar um elenco que nesse ano teve aí esse ano histórico no mau sentido de lesões. Você vai ter a diretoria agora na janela tendo a justificativa para falar, não, porque a gente vai jogar Libertadores, precisa contratar, precisa gastar. Um São Paulo que não consegue competir com os rivais no mercado, vai pagar caro, vai ter que fazer contratações que são apostas, que podem não dar certo. Então, a gente tende a ver e falar, nossa, vai jogar, tá mais perto de jogar pré-Libertadores, que bom, vai entrar um dinheiro no caixa, mas eu tenho sérias dúvidas se no momento atual de São Paulo, jogar Libertadores é uma coisa positiva, tanto do ponto de vista financeiro, como do ponto de vista de elenco, do problema de saúde dos jogadores muito grave que o clube está passando. Talvez fosse melhor focar mais em arrumar a casinha e não pensar em competir na Libertadores, porque conhecendo a diretoria do São Paulo, conhecendo o São Paulo, conseguindo a vaga, o São Paulo vai ter essa ilusão de que vai competir na Libertadores, vai gastar, vai colocar o time titular para jogar várias vezes, jogos seguidos, e a gente corre um risco aí de ter uma repetição desse ano que foi muito ruim para o São Paulino. A pergunta que todo São Paulino se faz é: Oscar vai ou não se aposentar? Havia uma certeza de que sim, quando o atleta precisou ser levado ao hospital e ficou por quase uma semana internado, enquanto se investigava o que aconteceu durante testes físicos. De olho em 2026, constatação de que ele sofreu uma síncope vasovagal mudou um pouco o quadro. E a percepção de pessoas próximas ao Oscar é de que a decisão ainda não está tomada. O Caio Ribeiro, muito amigo do Oscar, chegou a cravar na Globo, no auge do episódio da síncope vasovagal, que o Oscar se aposentaria. Vinha uma pressão muito grande dos familiares para que o Oscar parasse. Mas como o diagnóstico não foi tão complicado, a família do Oscar deixou de pressionar. E a decisão será do jogador, que ainda não se sentiu confortável para decidir sobre a aposentadoria ou não. O São Paulo não vai se apressar e nem vai pressionar o jogador. A decisão será única e exclusiva do Oscar.
Se o Oscar quiser parar, o contrato será rescindido e o São Paulo economiza mais de 60 milhões de reais em salários até dezembro de 2027. Vale a lembrança de que o Oscar é o jogador mais bem pago do elenco tricolor. Caso contrário, se o Oscar decidir continuar, o São Paulo segue com o atleta de forma normal. Só para completar em relação ao tricolor, vitória por 2-1 contra o Juventude. Nesse domingo, diante de só 6 mil pessoas na Vila Belmiro, levou o São Paulo para a 8ª colocação de forma isolada do Brasileiro. O tricolor tem 48 pontos contra 45 de Bragantino e Corinthians, 44 do Galo, 43 do Grêmio. Esse 8º lugar pode valer vaga na pré-Libertadores se Grêmio, ou melhor, se Cruzeiro ou Fluminense forem campeões da Copa do Brasil. Isso porque eles já fazem parte dos 7 primeiros colocados e o G7 viraria G8. Nesse caso, o São Paulo, terminando em 8º, teria a chance de disputar a pré-Libertadores. Próximos jogos do São Paulo. O tricolor ainda enfrenta o Fluminense fora de casa, esse é o mais complicado dos jogos que o São Paulo ainda faz. Depois, o São Paulo recebe o Internacional e visita o Vitória no Barradão. A próxima rodada tem o Bragantino recebendo o Fortaleza e o Corinthians recebendo o Botafogo. São Paulo vai ter que torcer para que Bragantino e Corinthians tropecem, além de eventualmente tentar fazer ponto no Rio de Janeiro contra o time de Zubeldia. Desde que o Zubeldia foi contratado pelo Fluminense, o tricolor tem 100% de aproveitamento como mandante. Fala, família tricolor, obrigado por acompanhar mais um giro de notícias do São Paulo. Se você curtiu o vídeo, deixe o seu like porque isso ajuda demais o nosso trabalho. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber tudo do São Paulo em primeira mão. Aqui a notícia é rápida, direta e todo dia tem novidade. Tamo junto e até o próximo vídeo. Forte abraço.